Fala galera, aqui é o Caio do canal Entre a Cruz e o Mundo. Eu vou fazer uns react aqui de algumas coisas que eu vi, que me mandaram também, né? Vamos ver o que vocês acham. Primeiro vamos começar aí com a música Aue, né? O refrão dela que é mais tocado por aí. Tá dividindo opiniões, uns estão falando que é a favor, outros que contra, uns que gostaram, que não gostaram. Eu particularmente, primeira vez que eu vi, um primo meu que mandou, eu achei que era um worship da Umbanda, do Candomblé, alguma coisa do tipo. Mas assim, eu também entendi que tem um aspecto cultural e tudo mais. Como eu não sou de lá, eu não sei, mas vamos tocar aí pra ver. A batida da hora. Então aqui já causa estranheza, porque fala do Zé, né? O pessoal associa ao Zé Pilintra, Zé Pilantra, não sei. Não, né, não sou dessa religião, não sei como funciona. Mas, assim, a justificativa deles é que o Zé é uma pessoa comum. Tipo, o Zé ali, o Zezinho, sabe? Tipo, o bar do Zé, o cara lá, ele foi lá. No caso, foi lá na onde também, né? No banquete do rei, que é essa passagem. E aí também tem a questão, assim, é um evento, parece, e essa música faz parte do evento. Então, tipo assim, tem uma ministração, toca uma música, ministração, toca música. É tipo um filme da Disney, saca? Tipo assim, pra você entender o contexto da música do filme da Disney, você tem que assistir o filme da Disney. Porque você não vai entender se você não assistir o filme. Vai ser só uma música aleatória, separada, que vai mencionar nomes de personagem que você não sabe, você não entende. Essa parte também de Maria, parece que a Maria é uma pessoa comum, certo? Também igual o Zé. E aí fala do samba e da saia balançando e a cor que ela mostrou, né? E aí, cara, é uma coisa que o pessoal tá associando muito a essa parte de candomblé e tudo mais. Por causa da saia balançando e tudo mais. E eu não sei até onde é religião e até onde é cultura, tá bom? Eu não sei. Não tô aqui pra julgar isso. Acho que eles são melhor pra julgar isso do que eu. Porque eu não sou dessa cultura, não sou dessa religião. Então não tem como falar de uma coisa que eu não conheço. A princípio também, eu achei um pouco de mau gosto usar essas coisas, sabe? Tipo, porque associa muito à religião. É mais ou menos a gente ver, por exemplo, o carnaval. O carnaval, ele é muito mal visto pelos crentes, né? Pelos evangélicos e tudo mais. Então imagine fazer uma folia carnavalesca gospel, cristã. Mesmo que tenha conteúdos bíblicos, mas que traga cultura carnavalesca na música. Também, além do ritmo e tudo mais. Traga alguns itens na letra, tipo escola de samba, desfile e tudo mais, e traga isso para um meio cristão. Talvez as pessoas também vão achar estranho, vai soar estranho, vai causar estranheza e vai causar polêmica também, né? Agora praticamente repete, né? Aqui tem uma parte interessante, olha o que ele faz, vocês viram? Ó, voltei aqui, ó. Olha o que ele vai fazer, esse rapaz aí. Acho que ele chama Thales, não sei, não conheço. Aqui, ó. O que é incomodar com a cor quando você faz isso? Porque uma coisa que fala da Maria ali, que ela mostrou sua cor e o céu coloriu, né? E a cor não incomodou. Incomodou, não sei, alguma coisa assim. Porque me parece que é uma coisa assim de inclusão, sabe? Tipo, de um céu de brancos e pretos. De brancos e negros, né? Vamos falar algo mais correto. Mas, tipo assim, esse coisa de fazer a cor e fazer a cor da pele, assim, não é a cor, tipo, da saia ou mencionando candomblé. Quando faz assim, é a cor da pele mesmo, sabe? Tipo, raça negra e tudo mais, o orgulho da sua cor. Então, eu acho que esse gesto, ele diz bastante com a letra, de mostrar a sua cor. De não ter a ver com a Maria mostrando a saia da cor, ela tá mostrando a cor da pele, sabe? Acho que esse gesto que ele faz é muito importante. Cara, essa parte do Aue, cara, eu não entendo. Igual eu falei, eu não sou dessa cultura.
E eles falam essas coisas também, tipo, de tchau, eu não sei como funciona, certo? Então essa parte de cultura e religião, eu não vou saber comentar, não vou saber como funciona, não sou de lá, não sou dessa religião, entendeu? Então eu vou deixar com vocês isso, se você... É difícil também me falar, se você é dessa religião, comenta, porque nós somos cristãos, nós não levamos como autoridade, ou pelo menos não deveríamos levar como autoridade alguém de outra religião. E eu não sei o que significa. Auê tem várias coisas que pode significar. Esse que ele fala de T'Challa, não sei, não sei o que é, cara. Pode soar como um mantra, né? Por isso as pessoas não gostaram. Ou pode soar como gíria do local. E assim também, até onde vai essa parte de cultura e fé? Porque o apóstolo Paulo ele chega a citar filósofos pagãos. Mas com a ideia de que ele quer ensinar para aquelas pessoas daquela época, a sua cultura, tudo mais, ele menciona sua cultura para ensinar sobre Deus. Ele fala, por exemplo, sobre Deus invisível, né, que eles fazem vários templos para vários deuses, vários altares, né, e tem um altar para o Deus invisível. E aí ele usa essa deixa e fala, opa, o Deus invisível é o Deus verdadeiro, né, o Deus da palavra, o Pai de Jesus, tudo mais, né, que enviou seu filho para morrer por nós, e aí ele manda o evangelho para os caras. Então a cultura, ela pode sim ser usada para louvor, para evangelizar. Falando em louvor também, essa música não é uma música congregacional, ou seja, não é uma música que deveria tocar em um domingo de culto, por exemplo, mesmo independente de se for certo ou errado essas coisas. Não é música congregacional, beleza? Música gospel, nem toda música gospel serve para tocar na igreja, entendeu? Vamos pro próximo. Batalha espiritual, luta, né? Opa! Aí sim, hein? Aí tem o Instagram da menina aí. Legal, gostei. É isso aí mesmo, mulher tem que treinar, meter a porrada. E é isso aí, cara. Batalha espiritual, mas dá umas porradas fisicamente também, isso aí. Cara, me surpreendeu essa menina aí, cara, que luta. Muito da hora, ó, a parte, né, assembleiana, e depois vai lá no ringue lá e lutar. Para quem não gosta de religião, e porque, na minha opinião, a proposta de Jesus está muito mais ligada em psicologia do que numa religião específica. Bora falar desse trem. Já reparou que você muitas vezes comporta de um jeito que você não gostaria de comportar? Parece que a gente não consegue sair mais desse modus operandi de ser. Essa metáfora de Adão e Eva, quando eles comeram um fruto do bem e do mal, entrou um negócio chamado neles, que é o pecado original, que na verdade, através da psicologia, é o nosso inconsciente. Na verdade, a palavra pecado significa... Aqui ele já erra, porque ele diz que é uma metáfora. Eu até entendo que ele está querendo, provavelmente ele não é cristão, e ele está querendo usar Jesus e usar a sua profissão, né? E ver a psique de Jesus, tipo, do cristianismo, beleza. É válido. Mas isso não é cristianismo, tá bom? Provavelmente esse cara não é cristão. Não é uma metáfora. O próprio Jesus tratou, por exemplo... a parte de Noé e de Adão e Eva como algo histórico. Então, se Jesus disse, está dizido, está falado, né? Jesus é a nossa maior autoridade. E assim, o pecado realmente é uma maldição pro mundo e para as pessoas. O pecado entrou no mundo através de nós, né? De Adão e Eva, que nos representavam. E a gente tem essa parte pecaminosa na gente. Nós temos desejos ruins, nós não conseguimos mudar nossos desejos e temos muitas vezes impulsos ruins e temos que lutar contra isso. Como Lutero disse, nós não podemos impedir que os pássaros voem acima de nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho na nossa cabeça. Então é isso, nós temos desejos impuros e não conseguimos controlar isso, mas nós conseguimos controlar nossas ações. Não dar vazão a esses impulsos e cometer esses pecados, né? Operantes de ser. Essa metáfora de Adão e Eva, quando eles comeram o fruto do bem e do mal, entrou um negócio chamado neles, que é o pecado original, que na verdade, através da psicologia, é o nosso inconsciente. Na verdade, a palavra... Então o pecado vai além do que um mero inconsciente.
O pecado ele é uma ofensa direta a Deus, à santidade de Deus. Por exemplo, você adultera, você está falando para Deus, Deus, essa mulher que você me deu, ele não é boa não, preciso de outra. Você está roubando, fala, Deus, esse dinheiro que você me dá todo mês aí não tá bom não, tem que roubar. Deus, eu matei, é porque você não fez essa pessoa que presta não, tem que ir lá e ficar matando as pessoas. Entendeu? Sempre é uma ofensa direta a Deus. Psicologia é o nosso inconsciente. Na verdade, a palavra pecado significa errar o alvo. Tudo que te leva para um caminho que não faz sentido para quem você é. Essa é o nosso inconsciente. Quando a gente nasceu, a gente sabia que a razão da nossa existência era só ser a gente mesmo. Mas quando a gente era pequeno, quando a gente ousou ser nós mesmos, a gente se sentiu rejeitado, abandonado, humilhado, traído, injustiçado. Então a gente entendeu que ser a gente mesmo era errado. A gente coloca a nossa alma trancado num lugar e vive nossa vida, trancados. Em Romanos 7... Realmente, não podemos ser nós mesmos. Nós devemos negar a nós mesmos e seguir a Cristo. Porque se a gente seguir nossos desejos, a gente vai ser muito mal, muito pior do que imagina. Coloca nossa alma trancado num lugar e vive nossa vida, trancados. Em Romanos 7, Paulo vive exatamente esse conflito. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é bem o que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, este eu continuo fazendo. Se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Nós, né? Quando a gente quer ser livre, a gente não consegue. Parece que tem alguma coisa que nos prende. Você lembra que em Provérbios, Salomão já sabia que não é para andar com base no seu próprio entendimento? Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Justiça significa posição correta. Sair da posição que você está vivendo aí, que não tem nada a ver com você, e ir para a posição correta de que você foi criado para ser. Em Lucas 4, Jesus fala que essas coisas parecem certas, mas não são. Ele está, sim, até interpretando o texto bem, só que falta aquela pitadinha de cristianismo, sabe? Um pitadinha teológica, porque ele está vendo tudo isso de acordo com a psicologia. E tudo bem, não está errado. Ele está fazendo a profissão dele e analisando tudo que ele aprendeu. Mas agora está errado na maneira teológica de se dizer. Porque realmente temos pecados que nós não conseguimos impedir. Acontecem acidentes na nossa vida. O pecado na vida do cristão tem esse acidente. Mas várias vezes você pode perceber que você tem um desejo e você faz porque você quer. Você peca porque você quer. E, então, muitas vezes, essa luta interior, certo? Em querer fazer o bem, muitas vezes você quer fazer coisas boas, quer agradar a Deus, e não faz. Simplesmente não faz, cara. É o pecado. E aí tem pecados que você fala, cara, eu não quero fazer isso, não quero cometer, e você vai lá e faz. Porque é justamente isso. Uma guerra entre carne e espírito. Posição correta de que você foi criado para ser. Em Lucas 4, Jesus fala exatamente sobre o processo dele de se libertar daquela criança sua travada. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos. Onde você trancou sua criança? Lá quando você deixou de ser você. Jesus fala em Lucas 18, deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E a gente achando... Aqui faz uma analogia interessante, igual eu disse, ele está analisando de acordo com a psicologia, que a gente tem que ser nossa criança interior, e não é bem isso, cara. A prisão dos cativos é a prisão do pecado, para que a gente possa ser salvo. A ideia do reino de Deus, que Jesus prega, não é um reino humano, é um reino celestial, é um reino após a morte. A gente vai ser vitorioso sobre a morte e viver eternamente. É sobre isso. E sobre ser como uma criança... igual eu falei, teologicamente, ela tem mais a ver com a pureza de uma criança, uma inocência. Você pode ver que criança briga entre elas, uma toma um brinquedo do outro, às vezes até bate, né, faz uma violência física aí. Dá 5 minutos, elas estão tudo brincando de novo. Elas não se importam com o passado, elas perdoam, sabe? E vai ver você agora, por exemplo, se alguém toma algo que é seu, se alguém te bate, você vai virar a cara pra pessoa e nunca mais vai falar com ela. Entendeu? Olha só... Essa é a parte teológica, certo? Da inocência da criança, de perdão, de estar junto, de não importa, tipo, aconteceu 5 minutos atrás, não importa, sabe? 5 minutos é muito pouco tempo. E a criança não se importa, ela tá lá brincando de novo, tá indo lá em comunhão, é essa a sacada.
gente achando que salvação ela é o final da história, salvação é o início. Mas é o final da história. É a porta de entrada para você se libertar. E depois sim, você ilumina o mundo. Pecado é tudo que te leva para um lugar onde não é o seu objetivo principal de vida. Um relacionamento pode ser um pecado, um trabalho errado pode ser um pecado, uma forma de reagir à vida pode ser um pecado. Religião vem te ensinar regras. Jesus vem te ensinar a viver. Quando você... Aí a parte de religião, eu posso até concordar que tem religião que põe um monte de regras sobre você. Jesus fala que o fardo dele é leve, mas ainda assim existe um fardo, porque nós devemos se manter em santidade. Então, a santidade é um fardo mais leve do que o fardo do pecado. É isso que Jesus quer dizer. E realmente existe a parada mais teológica de você primeiro ser salvo, depois praticar as boas obras. Isso aqui eu posso até interpretar o jeito que ele disse, que a salvação não é o final da história, né? Mas de outro ângulo, a salvação é o final da história, porque você morreu, foi salvo. Lógico que você foi salvo ainda em vida, né? Então, tudo mais. Mas a salvação, o reino de Deus, é o último estágio, né? Religião vem te ensinar regras. Jesus vem te ensinar a viver. Quando você estiver num lugar onde o pecado é a pauta, você não está no caminho de Jesus. Nunca foi sobre o pecado, nunca vai ser. O pecado é uma questão. Mas o objetivo final não é falar sobre o pecado, é falar sobre se você está vivendo sua potência máxima ou não. Enquanto você não se aceita e é livre para ser você e opta por viver em máscara, enquanto você nega a sua criança interior, que é a imagem e semelhança de Deus, quem que você nega? Deus. Então, o cristianismo não é sobre sua criança interior, tá bom? É sobre o pecado, sim. Você peca. Nós nascemos em pecados. Crianças pecam. Como que a gente vai trazer a nossa criança interior se crianças pecam? Meu filho de 1 ano, a gente tenta educar ele, às vezes ele fica irado, ele quer beliscar, quer morder a gente. E da onde que ele aprendeu isso? Quem que em casa que fica beliscando e mordendo os outros? Ele aprendeu essa, entre aspas, violência, né? Essa agressividade, esse estresse, com o pecado. É o pecado que nasce dele. O meu filho, ele é um pequeno pecador que precisa ser evangelizado. O papel dos pais na vida dos filhos é evangelizar os filhos. O papel dos pais é ser missionário na vida dos filhos. São evangelistas na vida dos filhos. Esse é o papel do pai, da mãe, do cristão, né? Educar. Por que a gente leva na igreja? Porque nós queremos ensinar a ele uma rotina que todo domingo nós vamos na igreja. Por que é importante dentro de casa ensinar sobre Deus, sobre a Bíblia? Fazer uma oração antes de dormir, ensinar a ler a Bíblia. Ele vê você com um livro na mão lendo. Eu acho muito interessante que eu costumo lendo muito no celular a Bíblia. E eu vou marcando, né, os versículos lidos, tal, vejo a porcentagem que eu estou lendo. E eu refleti em alguém dizendo, não lembro quem que é tipo, é importante você pegar a Bíblia mesmo, o papel, o livro para ler. E ele vai vendo isso, que ele vai ver que eu não estou no celular, ele vai ver que eu estou lendo. Então, esse exemplo de leitura é muito importante pro meu filho ir observando. Então, tipo assim, a criança, ela é pecadora, ela nasce em pecado e ela precisa ser salva, precisa da graça e de misericórdia de Jesus. Então, você não precisa salvar a sua criança interior. Isso aí é coisinha de psicólogo, de subconsciente e tudo mais. Talvez isso funcione numa terapia, entendeu? Mas não funciona para salvação. Para salvação, você precisa se arrepender dos seus pecados, seja criança ou velho. Arrependa dos seus pecados, carrega o fardo leve da santidade e crê em Cristo, cara. Que você vai ver que a sua vida vai ser muito melhor. Até porque o pecado não existe mais. O que existe é a salvação em Cristo Jesus. E nós somos livres do pecado. E é isso. Fique por aqui. Se você gostou, se inscreve, dá um like e até a próxima. Valeu!